Estamos de volta, pessoal. Após 7 anos, vamos voltar com o canal agora de forma mais frequente. E para retomarmos nosso canal, nada mais justo do que falarmos sobre um tema tão atual que é a arquitetura social da Grécia Arcaica, que é o período em que se desenvolve toda a trama da Odisseia, certo? Então, vou tentar fazer uma exposição breve de quais são as principais características dessa economia, sobretudo nas relações de propriedade, relações de trabalho e como essa sociedade é radicalmente diferente da que nós vivemos hoje, né, que é o capitalismo contemporâneo, sociedade moderna como tal, certo? Então nós vamos ver quais são as principais relações sociais, as principais formas de propriedade, relações de trabalho, o papel do dinheiro, o papel do Estado, porque essa economia não pode ser, né, compreendida como uma economia de mercado, tal qual as visões mais liberais da economia têm, tentando fazer uma transposição entre essa sociedade. E o argumento principal é que essa sociedade tem, embora tenha relações sociais diversas, apresenta características como dinheiro, trocas comerciais, formas de propriedade privada, e isso seria, né, seriam formas embrionárias que levariam inevitavelmente ao capitalismo. Então essa visão tem uma concepção unilinear da história, né? Então nós vamos, através de autores importantes contemporâneos, né, principalmente Mário Liverani, Sita von Wreden, né, tentar desmistificar esses elementos até para dar um panorama geral do que nós temos, né, em relação à estrutura da sociedade e a organização econômica da Grécia Arcaica, né? Então esse período é particularmente interessante, né, porque a Odisseia ela foi escrita 800 a.C., né? Só para você ter uma noção, Aristóteles escreveu 300 a.C. Então nós temos 500 anos antes de Aristóteles toda uma arquitetura social, política e econômica que é embrionária, que vai dar origem à Antiguidade Clássica. Por isso que o nome é Grécia Arcaica, né? Economia grega arcaica. Então nós vamos falar sobre oikos, né? Que é a forma de propriedade da época, as noções de reciprocidade, né? Radicalmente diferentes das trocas mercantis, né? Colonização, dinheiro como relação social, certo? Então o primeiro ponto que nós temos que ter em mente é que essa sociedade grega arcaica ela é uma forma muito específica de desenvolvimento social da antiguidade, certo? Que é radicalmente diferente da que nós vimos hoje no capitalismo, por exemplo, né? Então o nosso argumento é que, embora existisse mercado, dinheiro e troca, essa economia jamais pode ser transposta como uma economia mercantil, que nós vamos ver mais à frente, né? Então a economia grega não é uma economia de mercado em escala menor, como querem, né, alguns autores, né, que é a tese modernista, né, em que formas embrionárias na antiguidade levariam inevitavelmente ao capitalismo, certo? Ela, na verdade, é uma forma histórica específica de organizar produção, propriedade, trabalho, troca e poder, na qual a esfera econômica ainda não está automatizada da organização social, política e religiosa. Ou seja, aquilo que Adam Smith fez, explicar a sociedade pelas bases puramente econômicas, na modernidade, é impossível de ser feito na Grécia arcaica, né? Porque essas formas econômicas de propriedade, troca, dinheiro e tudo mais, elas estão sempre subordinadas aos outros elementos, né? Que é político, social ou religioso, né? Então a pergunta fundamental qual é o mercado da Grécia arcaica, mas quais instituições sociais realizavam aquilo que hoje chamamos de funções econômicas, né? Ou seja, formas de propriedade fundiária, a relação de trabalho, o papel do dinheiro. Ainda nem existia moeda, né? A moeda só vai surgir 100 anos depois da Odisseia na Lídia, né? As primeiras moedas cunhadas. Então essa questão é fundamental porque dentro da historiografia geral e dentro da historiografia econômica existem duas teses fundamentais. A primeira delas é a tese modernista e a segunda é chamada primitivista ou contra-modernista. O modernismo afirma, sinteticamente, que formas de relações econômicas ainda embrionárias em sociedades pré-capitalistas ou da antiguidade são elementos chaves para explicar como essa sociedade tenderia inevitavelmente ao desenvolvimento do capitalismo, né? Então, formas embrionárias já estariam em germe que levariam necessariamente à sociedade mercantil. Essa é uma tese também
que a economia política clássica vai generalizar depois, né? Então, pense, por exemplo, Adam Smith no primeiro capítulo da Riqueza das Nações, onde ele abre a riqueza das nações, argumentando que o ser humano tem uma natureza humana inata, né? Uma propensão inata à troca, à barganha, e isso leva inevitavelmente ao desenvolvimento da sociedade mercantil, né? No extremo oposto, nós temos teses contramodernistas que afirmam que sociedades especificamente da antiguidade, elas têm as relações sociais, uma estrutura social radicalmente diferentes do capitalismo, e nós não podemos transpor elementos de teoria ou de explicação do capitalismo para formas econômicas pré-capitalistas, né? Certo? E nosso argumento aqui é que é impossível, então, transpor esses elementos, né? Então, embora existisse troca, mercado e propriedade privada na Grécia arcaica, é impossível transpor essa sociedade, fazer uma comparação mais ou menos equivalente com o desenvolvimento de uma sociedade mercantil, né? Propriamente capitalista, né? Então, eu dividi esse roteiro em alguns blocos. Primeiro, as relações sociais e formas de propriedade mais básicas da Grécia arcaica. A forma de organização do trabalho, que é radicalmente diferente do capitalismo, né? Baseado em parentesco, servidão, ainda não tinha um mercado de trabalho, né? As formas de troca e como as trocas comerciais eram necessariamente marginais nessa sociedade, né? Elas compunham uma parcela muito pequena, muito reduzida, né, nessa sociedade, e ainda assim era vista como com maus olhos, né? Então, vamos falar sobre redistribuição, comércio, relações sociais diferentes por trás de cada uma. Depois, o conceito de dinheiro, né, como uma relação social, embora existisse... a moeda surge 100 anos depois, né, da Odisseia, na Lídia ali, né, que é na costa da Turquia, né? Dinheiro enquanto relação social de crédito, débito e relações do que eu devo fazer, né, os chamados I owe you, né, eu devo a você alguma coisa, já existiam naquela época, né? Por fim, Estado, redistribuição e origem da moeda, vamos discutir. Então, nosso primeiro ponto aqui é a estrutura de propriedade, né? Como que se dava esse processo de produção? Então, nós temos que ter em mente que no capitalismo contemporâneo, né, as formas de propriedade privada e relações de trabalho, elas têm como objetivo a produção de uma mercadoria que tem como objetivo a troca mercantil para a acumulação de capital, né? Na Grécia arcaica, esse elemento ele é praticamente inexistente, né? Essa noção do acúmulo por acumular, né? A acumulação de capital, uma forma monetária para acumular mais formas monetárias, né? Dinheiro que gera dinheiro, né? Isso daí era praticamente inexistente. E a forma de produção era organizada na oikos, né? Então, 500 anos depois, o Aristóteles vai desenvolver toda a argumentação do que caracteriza uma oikos, né? Oikonomia, nada mais é do que a relação, né, de entendimento das formas de produção a partir da oikos, que era a unidade básica de produção da Grécia arcaica, né? Então, o conceito geral de oikos, né, é uma unidade econômica familiar de produção, né? Mas não significa uma estrutura produtiva de família, né? Ele diz respeito a vários elementos, como casa, patrimônio, pessoas, terras, animais, servidores, instrumentos, tudo reunido, né? Porque a população precisa, né? Porque a família precisa, né? Para sobreviver, certo? Então é dentro da oikos que ocorre a produção agrícola e pastoril e a distribuição cotidiana desses bens, né? Desse excedente econômico. Então a reprodução do grupo, não a troca em um mercado, é o objetivo central da produção, né? Então a Grécia arcaica ela era uma sociedade não mercantil. Em que sentido? Que o objetivo básico da produção não é a troca, não é a produção para satisfazer as necessidades de outrem, né? Mas sim satisfazer as necessidades daquela população. E se o excedente econômico sobrasse, né, em algum momento, de forma muito marginal, era trocado, né, via mercado, certo? Então a propriedade não é uma categoria jurídica abstrata e uniforme, né? Ela é terra, gado, pessoas e objetos de prestígio têm status de posse distintos, ligados à linhagem, status e obrigação social. Então nós não temos uma característica de uma relação de propriedade tipicamente da modernidade, né? Então na Grécia arcaica,
e na Antiguidade Clássica, né, como um todo, as noções de linhagem, status, obrigação social eram muito importantes, né, porque fora da polis grega eram os bárbaros, né, então nós tínhamos que pensar no coletivo, certo? Então, outro ponto importante é que não existe uma esfera de mercado separado da vida doméstica e política, né? A produção, a troca e o poder acontecem dentro das mesmas relações sociais. Então, eu não tenho uma organização econômica cuja instituição central é o mercado, ou seja, que baliza o lugar que baliza as trocas mercantis. Até porque, né, a estrutura dessa sociedade era para atender às necessidades humanas, né, e o excedente econômico que sobrasse era guardado, redistribuído, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, certo? Essa unidade econômica básica. E aí nós temos as duas lógicas fundamentais, né, da produção de riqueza. Na sociedade moderna, regida pelo sistema econômico capitalista, o objetivo básico é a acumulação abstrata de riqueza, né, via dinheiro. Então eu tenho dinheiro que gera dinheiro a partir do circuito de produção, né? Riqueza, dinheiro, riqueza, né? Então é a noção básica, né? Então que nós temos, né, a nossa conexão social nessa sociedade é o que nós temos no bolso, certo? Então é riqueza, dinheiro, riqueza. Na oikos arcaica, na Grécia arcaica, era radicalmente diferente, né? O objetivo não era a acumulação de riqueza por acumular, né? Na verdade, era a reprodução do status, prestígio, poder, obrigação social, né? Então, no capitalismo contemporâneo, né, a riqueza circula como dinheiro para se tornar mais dinheiro, né? Acumulação de capital. Eu invisto dinheiro, compro meios de produção e força de trabalho para vender produzir mercadorias, vender mercadorias no mercado e gerar mais dinheiro, num circuito ininterrupto, né? Essa lógica básica não existe na oikos arcaica, na Grécia arcaica, certo? O objetivo da riqueza, principal, e também adornos de ouro e prata, né, é reprodução de status, né, prestígio, poder, né? Nesse momento também o ouro e prata não são usados nem como moeda, certo? Porque ainda a moeda cunhada ainda não existe. Ok? Então ouro e prata, nesse sentido, eram mais reprodução de prestígio, status, que é radicalmente diferente da nossa sociedade. Outro ponto fundamental é a organização do trabalho, né? Então é impossível fazer uma comparação da Grécia arcaica com o capitalismo contemporâneo. Por quê? Porque não tinha mercado de trabalho generalizado, né? Então, as formas de trabalho, né, elas eram basicamente escravas. Servidão, parentesco, hospitalidade e trabalho doméstico, né? Então, a produção é realizada por todas essas classes ou indivíduos, né? E não é uma relação de compra e venda de força de trabalho através de um salário, né? Basicamente, a propriedade fundiária da Grécia arcaica era baseada no trabalho servil, né, na escravidão. E aquelas pessoas livres, né, trabalhadores livres, recebiam via redistribuição e não salário a partir do seu trabalho, né? Então, escravos são adquiridos por captura, pilhagem ou comércio com estrangeiros, principalmente pilhagem, né, guerra, espólios da guerra e tudo mais. E ocupam posições fixas e reconhecidas dentro da oikos, né? Então, por vezes de confiança, né? Então aqui eu trouxe o exemplo do Eumeu, né? É aquele indivíduo quase cego na Odisseia, onde ele faz o trabalho pastoril, né, pro Odisseu. É o porqueiro fiel a Ulisses, né, no Odisseu. E a Euricleia, né, sua ama, certo? Então, trabalho livre assalariado ocupa uma posição mais precária de todos, né? Porque temos o trabalho servil e a escravidão, que trabalha na oikos. E o trabalhador livre, né, ele vai fazer determinadas tarefas para receber, via redistribuição e não salário, algo para sobreviver, né? Ele tinha uma posição pior do que o escravo porque ele não pertencia a nenhuma casa, né? Então ele é visto como pior do que o próprio escravo, porque o escravo, pelo menos, está integrado a uma oikos, né? Tem uma posição dentro da oikos, certo? Outro indivíduo, né, nessa organização do trabalho é o demiurgo, né, o artesão especializado, ferreiro, médico, né? Então ele trabalha quando for necessário, né? Então o grego tem apelo pelo trabalho manual, um sentimento contraditório de admiração pela técnica e desprezo pelo trabalhador. Então, um elemento fundamental aqui que nós temos que ter em mente, que é a noção de trabalho enquanto algo que dignifica o homem, né, que tem prestígio, ela não existe na Grécia arcaica e nem na Antiguidade Clássica, né? O trabalho é visto com maus olhos, no sentido
Quem realiza trabalho é o escravo. E, infelizmente, né, nesse período, o escravo era sub-humano, né? Então, geralmente, quem era tido como humano de fato, né, pertencente à polis grega, era um indivíduo masculino, proprietário privado da classe dominante, certo? Então não existiam, é impossível fazer esse tipo de comparação. E essa é a estrutura básica do mercado de trabalho lá na Grécia arcaica, certo? Outro ponto muito importante em relação à estrutura econômica e social dessa sociedade é que a troca não é sinônimo de comércio. A relação de troca via mercado, via comércio, ela é algo muito marginal nessa sociedade, né? Então a pergunta não é havia troca, né? As trocas haviam, mas que tipo de troca? A troca comercial era algo mal visto até por muitos gregos, né? Porque era típico de bárbaros, ou seja, aqueles indivíduos que estão além da polis grega, certo? Aqueles indivíduos... Quem não é grego e está dentro da polis grega é bárbaro. Os fenícios, né? Eles chamavam os principais comerciantes da época eram os fenícios, que eram para eles os bárbaros, né? Ou nem sei se chamavam de bárbaros, mas era visto como algo com maus olhos, certo? Então, duas lógicas básicas de transferência que existiam na época, né? Então, o dom, que não exige equivalência imediata, mas cria uma obrigação social duradoura entre as partes. A relação social é o próprio resultado da transação. E o comércio, né, que é predominante na nossa sociedade contemporânea, né, que é impessoal, é equivalente, quantitativamente comparável, né? Então, tenho relações de troca mercantis, né, que é balizada por algum signo de valor, dinheiro, moeda e tudo mais. Então, a relação social entre as partes é irrelevante para a transação. Na Grécia Antiga, o que predominava eram relações pessoais entre indivíduos, né, como hospitalidade. Então, por exemplo, na Odisseia, fala-se muito em lei de Zeus, né? Ou seja, tem que ser hospitaleiro, né? Uma forma de troca que depois tu fica devendo algum favor ou alguma coisa para a pessoa quando você precisar, né? Então, dentro dessa sociedade, nós temos que as trocas, né, não são reduzidas a trocas mercantis, né? Então, eu tenho um amplo espectro de transações que vão pessoal e obrigação social até impessoal quantificado. No capitalismo contemporâneo, nós temos formas de conexão social mais impessoais via mercado, né? Então, trocas mercantis, venda da força de trabalho, produção de mercadorias e tudo mais. Na Grécia Antiga, eu tenho um amplo espectro de transações, né, que não necessariamente ocorrem via mercado, né? Ou seja, comércio. O comércio é algo marginal, né? E é muitas vezes visto com maus olhos, certo? Então eu tenho trocas, violência, prêmios, dons, redistribuição, que é muito importante na economia da Grécia Antiga, né? A redistribuição, recompensa, compensação, resgate, venda de escravos e aí sim comércio. Então eu tenho transações que vão do nível pessoal até o impessoal e o que predominava nessa sociedade, né, eram transações, relações mais pessoais entre os indivíduos, né? Então é o grau de pessoalidade entre as transações que ocorrem nessa sociedade e o comércio é algo marginal nessa sociedade, certo? Então, recapitulando também, abrindo um parênteses aqui, a própria noção de moeda cunhada, né, não existia de forma desenvolvida na época, ela só vai surgir na Lídia 100 anos depois da Odisseia, ok? Então, quais são essas formas de troca e por que o mercado era algo marginal nessa estrutura econômica e social da Grécia arcaica, né? Então, dentro do grupo, os bens circulam por redistribuição, né, e não por troca mercantil, certo? Quem recebe assume deveres de reciprocidade que podem ser cobrados mais tarde, em bens ou em apoio. Então, para nós, isso é um tanto quanto estranho, né? Porque para nós o que predomina são trocas comerciais, né, quantificáveis monetariamente. Na Grécia arcaica isso é praticamente muito pouco desenvolvido, né, marginal, certo? O que importa são relações de redistribuição de forma mais pessoais. Então a pessoalidade ela predomina em relação à impessoalidade via mercado, certo? Então noções como reciprocidade, hospitalidade são muito importantes nessa sociedade, certo? Então dois paradigmas convivem também em relação a formas de troca e dentro dessa sociedade, né?
que é a partilha dos despojos de guerra ou espólios de guerra, né, instável em disputa, e a partilha ritual de elementos como carne, sacrifícios coletivos, ordenados, mais igualitário, porções privilegiadas para o líder, mas nós tínhamos assim uma redistribuição dentro dessa sociedade. Então a distribuição desse sacrifício, né, não é um fenômeno religioso separado da economia, ele está completamente interligado. É isso que faz com que a esfera econômica ela não se sobressaia de forma autônoma, né, que só vai surgir no período moderno, lá quando Smith vai teorizar sobre a sociedade mercantil. Certo? Então, essa distribuição é simultaneamente religiosa, política, econômica e social, exatamente no sentido de uma economia embutida na sociedade, né, de forma mais pessoal. Certo? É na fragilidade de redistribuição dos espólios, né, da guerra, mas que no ritual que residem as maiores fontes de conflitos políticos. Né? Então, segundo os nossos autores que estamos trabalhando, né, os conflitos políticos se dão nessa forma de redistribuição, né, dos espólios da guerra e tudo mais, e não relações de competição, né, a partir da propriedade privada. Certo? E o comércio, né? Qual é o papel do comércio numa sociedade como essa, que tem um amplo espectro de formas de troca, transação, uma forma de propriedade fundiária, um mercado de trabalho servil e escravo, né? Então, segundo os nossos autores, né, o comércio não ocupa a posição estrutural, né, como ocupa na nossa sociedade mercantil, né? O capitalismo é a primeira verdadeira sociedade mercantil, onde a vasta maioria da produção é organizada para a troca mercantil, né? Então, o objetivo do capitalista individual, especializado na sua produção, é a produção para satisfazer a necessidade de outra pessoa e acumular capital, né? Dinheiro que gera dinheiro no circuito produtivo monetário, né? Aqui é radicalmente diferente. Né? Então, essa forma de transação é apenas uma entre várias formas, né, de alocação de bens, de redistribuição. Né? Então, nós temos um amplo espectro de formas de troca. Né? Então, que é o dom, redistribuição, hospitalidade, a lei de Zeus, né, e tudo mais. Então, o comércio nessa sociedade ele é sempre ligado a estrangeiros, especialmente aos comerciantes fenícios, tratados com desconfiança e conotação moral ambígua. Né? Então, são não gregos que fazem esse tipo de, predominantemente, né, fazem esse tipo de transação e dentro dessa sociedade não são bem vistos. Né? Fora da polis grega, os bárbaros aqui. Então, a organização da estrutura econômica da Grécia arcaica impede com que essa forma mercantil seja generalizada pela forma de propriedade, relações trabalhistas e tudo mais, e pela própria concepção de mundo, né? A ontologia, né? A concepção ontológica de mundo. Né? Então, fora dos extremos da polis grega eram os bárbaros, então a troca, a expansão mercantil não era bem vista para essa sociedade. Né? Então, nas transações comerciais registradas, não há menção ao meio de troca estabelecido. Né? Por quê? Porque não existia nem a moeda cunhada ainda. Né? Embora formas de dinheiro já existissem. Então, essa é uma outra discussão que podemos abrir um parênteses depois, mas eu especificamente quero fazer um vídeo específico sobre a natureza do dinheiro e o surgimento do dinheiro, né? Que é diferente de moeda, certo? Então, quando ocorrem as transações mercantis, né, ocorrem sem gado como medida, tomam a forma de escambo direto, bem por bem. Tá? Então, raramente se especifica com precisão o valor de ambos os itens da troca. Né? A equivalência numérica exata é, na maioria das vezes, irrelevante para quem transaciona. Né? Então, por exemplo, se pegarmos na Idade do Bronze, né, alguns séculos antes da Grécia arcaica, a troca mercantil só ocorria a partir de busca de metais, por exemplo, como o bronze. Então, por exemplo, ali na Anatólia, né, que é hoje a Turquia, né, para fazer os Hittites, né, para ter acesso ao bronze, porque é a idade do bronze, né, vai fazer comércio ali com a ilha do Chipre, por exemplo, né, mas de forma muito reduzida, né, o que predominava não era a troca mercantil dessas sociedades, né? Então é uma relação marginal dentro dessas sociedades, okay? Que só vai surgir uma sociedade verdadeiramente mercantil
né, a partir do surgimento do capitalismo enquanto tal. Ok? Então, qual que é o debate fundamental aqui entre a historiografia tradicional, né, e a crítica dessa historiografia, né? Então, nós temos, como eu falei lá no início, nós temos dois polos. Um polo que é a tese modernista e o polo antitese modernista, né? A tese modernista afirma que o surgimento das trocas comerciais e depois, 100 anos depois, o surgimento da moeda cunhada, né, são fundamentais para explicar essa sociedade como uma revolução econômica que tem em germe, como um embrião, a sociedade mercantil contemporânea. Né? Já a contra-argumentação de outros autores vão afirmar que é impossível transpor esses elementos da economia contemporânea para a economia da antiguidade clássica e, no nosso tema aqui, da antiguidade arcaica. Né? Então, essa tese modernista diz que defende uma revolução econômica a partir do século VIII, no período da escrita da Odisseia, né? Surgimento do artesanato, né? Disseminação das trocas de potes, né? Decorados, manufatura, comércio, e vê a colonização uma resposta à produção que já teria se tornado excedente. Né? Então, eu tenho um excedente econômico formado na sociedade que eu tenho como objetivo escoar essa produção. Então, eu vou ter que expandir a minha sociedade. Qual que é a fraqueza desse argumento aqui? Que na própria concepção dos gregos, tudo que era fora da polis era mal visto, né? Eram os bárbaros. A polis grega se bastava. É por isso que a organização econômica da Oikos, né, tinha como objetivo ser autossuficiente. Né? Então, a tese modernista vai afirmar que vai associar o suposto surto comercial ao surgimento de uma nova classe comerciante, né? E a contra-argumentação, outros autores, Finlay, Austin, depois a Cita von Reading, né? Vai mostrar que as decisões políticas sempre estiveram nas mãos dos proprietários de terra, fossem eles a aristocracia ou toda a comunidade. Certo? Então, houve sim desenvolvimento de algum grau de manufatura e comércio naquele período, né? Mas isso não explica, não é possível explicar esse surgimento como uma forma mercantil embrionária que vai dar desenvolvimento para a sociedade moderna. Né? Então, esses autores vão insistir que esse desenvolvimento nunca alcançou posição predominante na estrutura social e política das comunidades gregas do período arcaico. Né? Então, nós temos um grande debate entre duas tradições da historiografia econômica, né? No geral. Ok? Eu, particularmente, estou nessa posição na contra-argumentação. Né? Eu acho que é impossível transpor elementos da economia contemporânea para as economias pré-capitalistas. Né? Eram articulações produtivas radicalmente diferentes com relações sociais radicalmente diferentes. Né? Certo? Então, 500 anos após a Odisseia, né? O próprio Aristóteles, né? Há uma frase atribuída ao Aristóteles, né, que diz o seguinte: existem 3 instrumentos de trabalho. Né? Um que anda e não fala, que é o gado. Um que não anda e que não fala, que é a enxada. E um que anda e que fala, que é o escravo. Né? Ou seja, o trabalho é um mero meio, né? Um meio de produção. Né? Então, a forma de trabalho assalariado para a produção mercantil não era bem vista, nem na Antiguidade Clássica. Né? Mas é uma frase atribuída a Aristóteles. Né? Então, e a relação com o dinheiro? Né? Então, nós não temos moeda cunhada ainda nesse período arcaico. Né? Então, para termos uma noção, né, nesse período, nós temos que identificar quais são as propriedades do dinheiro. Né? Então, há uma diferença clara, né, não só na historiografia, mas na teoria econômica heterodoxa, né, não é ortodoxa, né, que o dinheiro não é sinônimo de moeda cunhada. Né? Então, o dinheiro é uma relação social que cumpre algumas funções. Né? Unidade de conta, meio de troca, reserva de valor e meio de pagamento. Né? Na economia tradicional, que nós vemos nos manuais e tudo mais, o dinheiro surge principalmente como um meio de troca, né, para facilitar o comércio, o desenvolvimento mercantil. Mas isso é historiograficamente equivocado. Né? Não há evidências que tenha surgido a partir disso, principalmente a moeda cunhada.
né? O dinheiro, enquanto relação social, surge para cumprir essa função de unidade de conta, ter algo comparável, né? E ter obrigações, né? Medir o valor das obrigações que eu tenho, por exemplo, a forma que eu vou pagar o imposto, que eu vou produzir e tudo mais, né? Então, nesse período, o metal precioso não cunhado já podia cumprir parcialmente algumas dessas funções, né? A questão não é se havia dinheiro, mas quais funções cumpridas para quais objetos, em quais contextos, né? Então, nesse mundo, né, a relação do dinheiro, né, ela cumpria principalmente a função de unidade de conta, certo? Então, em relação ao ouro, prata e gado, né, quais funções eles tinham, né? O ouro, principalmente, né, ele não aparece enquanto um elemento monetário para as trocas, né? Como eu falei, então a moeda cunhada vai surgir 100 anos depois da Odisseia. Ouro e prata, na verdade, são símbolos de status, né? De poder, de inserção social em alguma função daquela sociedade, né? Então, taças, tripés, joias, raramente com metal, essas formas, né, de metais preciosos são raramente vistos enquanto elementos para transacionar, para pagamentos correntes, né? Então, o ouro e a prata são associados ao divino, à imortalidade, por não se corroerem, né? Então, funcionando sobretudo como reserva de valor e signo de status, certo? Então, metais preciosos não cumprem a função de dinheiro, né? Mas sim enquanto um elemento de status, né? De adoração, de pertencimento e tudo mais, certo? Quando o metal precioso aparece isolado, fora de uma lista de objetos, costuma carregar conotação negativa associada a suborno, traição, propósitos ilegítimos, né? Então é um duplo caráter aí em relação aos metais preciosos, né? Enquanto ele é decorativo, né? Enquanto joias, taças e tudo mais, é um elemento de contemplação, né? De status, pertencimento e tudo mais. E quando ele aparece isolado, né? Ele aparece como algo não benéfico, né, para a sociedade, certo? Nessa sociedade também é muito difícil encontrar um elemento de equiparação de valor entre produtos, né? Então, quando ocorre, é sempre expressa em cabeça de gado. Dizer que algo vale certo número de bois não significa que bois efetivamente circulem em toda transação, mas era uma unidade de conta, né? Uma forma de dinheiro enquanto relação social, enquanto unidade de conta, né? Então, nenhum desses objetos reúne sozinho as 4 funções do dinheiro, né? Então, cada elemento cumpre um papel social aí, né? O que coloca em xeque também a tese do surgimento do dinheiro, né? Da moeda, enquanto um facilitador das trocas, que é o maior mito na teoria econômica, né? Se vocês abrirem o manual da economia, o dinheiro surge enquanto numa sociedades que praticam escambo, né, de mercadorias por mercadorias, e na medida que vai se complexificando essas relações mercantis, em comum acordo, os produtores decidem, né, utilizar uma mercadoria em comum para balizar as trocas, e a partir daí vai surgindo dinheiro, moeda, até ser o dinheiro fiat, né, sem lastro nenhum. Não há evidências historiográficas para isso, né? Isso aí é um tema para outro vídeo, certo? Então, outro elemento da compreensão de dinheiro quanto relação social é o crédito, né? Então, antes mesmo da moeda que surge na Lídia no século VII a.C., né, nós já temos relações de crédito e débito. Até milhares de anos atrás, né? Pensem, por exemplo, na primeira cidade da história humana, que é Uruk, no sul do Iraque, né? Já existia a relação de crédito e débito, né? Depois da Mesopotâmia e assim sucessivamente, ocorre o colapso da Idade do Bronze, surge a Grécia Arcaica e ainda continua essa relação de crédito e débito, enquanto uma relação contábil, né? Do que eu devo fazer na sociedade, o que eu devo para alguém, né? Então, empréstimos existem antes, independentemente da moeda, né? Os registros mais antigos são de alimentos, sementes, instrumentos agrícolas. O crédito repousa na confiança pessoal e na obrigação de reciprocidade, veja, então não existe uma relação mercantil monetária nesse sentido, né, para acumulação, né, mas sim enquanto reciprocidade, né, então não é algo monetário e contratual, certo? Então é relação de confiança, reciprocidade, né? Então a relação correta não é crédito só aparece depois
que existe dinheiro, né? O crédito não pressupõe a moeda, os dois se desenvolvem juntos, mas por caminhos distintos. Mas o crédito aqui, segundo os nossos autores, se desenvolve muito antes, né? Dinheiro e crédito, né, são basicamente duas faces de um mesmo elemento, né? E a moeda cunhada vai surgir milhares de anos depois, séculos depois, certo? 100 anos depois da Odisseia, né? Então, sistemas de ajuda mútua baseados em contribuições compartilhadas antecedem e mais tarde vão inspirar formas coletivas de crédito nas cidades da época, né? Então, existe uma série de elementos que caracterizam a estrutura econômica e social da Grécia arcaica que nos impede, né, de generalizarmos essa sociedade ou compararmos ela com a sociedade moderna. Então, na minha visão, particularmente, né, eu sou não adepto dessa tese modernista, mas vai de cada um. Vou deixar as fontes aí para vocês lerem, né? De onde vem a moeda cunhada? Então, a cunhagem não nasce simplesmente porque o comércio precisava dela, né? Essa seria uma explicação retrospectiva da tese modernista, certo? A moeda surge de uma transformação institucional mais ampla, formação da polis grega mais desenvolvida, expansão das redes políticas, disponibilidade de metais, desenvolvimento do crédito de forma mais acentuada, do direito, né, práticas de rituais de distribuição mais desenvolvidas, né, que vão surgir pós-Grécia arcaica, né, que vai dar origem à antiguidade clássica ali no período do Aristóteles e tudo mais. Então, o surgimento da moeda ela não surge simplesmente para balizar as trocas mercantis com o desenvolvimento do comércio, né? Não, essa tese é equivocada, certo? É um processo mais geral, no qual as relações de reciprocidade pessoal, né, se tornam progressivamente impessoais, né, abstratas e quantificáveis, né? A própria concepção de mundo, quanto a sociedade vai se desenvolvendo, né, permite o desenvolvimento da moeda cunhada. Então, a moeda cunhada permite pela primeira vez que uma pessoa entregue algo a outra sem que exista entre elas qualquer relação social prévia, né? Relação de pessoal, de reciprocidade, né? Adquire um caráter mais impessoal, certo? Então, essa sociedade ela é estruturalmente, né, radicalmente diferente, né, da que nós temos hoje e na nossa exposição aqui, na minha exposição, né, espero que tenha ficado claro que é impossível transpor elementos da sociedade moderna para a Grécia arcaica, né, é uma estrutura econômica radicalmente diferente, né, forma de propriedade, relações de trabalho, a própria concepção de mundo em relação ao que é importante para cada indivíduo e para a sociedade, né, ela tem como premissa que o mercado, o comércio, a troca para a acumulação, ela não é algo generalizado, né? Basicamente marginal na sociedade e muitas vezes vista com maus olhos, né? Então, é uma sociedade pré-monetária, né? Mas não significa pré-econômico, né? Então, temos formas econômicas de produção que têm como objetivo primário, né, satisfazer as necessidades humanas e não a produção para o mercado, para a troca, para a acumulação de capital, né? Então, temos formas de propriedade concreta e ligada a status, não uma categoria jurídica abstrata e uniforme, como é no capitalismo contemporâneo. Trabalho organizado por parentesco, servidão e escravidão, não por mercado de trabalho. Troca predominantemente pessoal e obrigacional, né? O comércio impessoal é uma forma marginal nessa sociedade, né? O dinheiro como um conjunto de funções parcialmente cumpridas, né? Não uma moeda geral, abstrata, que surge a partir do desenvolvimento do comércio e a complexificação dessas trocas comerciais e tudo mais. Redistribuição e crises resolvidas pelo prestígio pessoal, né? Certo? E não por um aparato fiscal do Estado, né? Então, nós temos uma série de elementos que caracterizam essa sociedade do período da Odisseia, né? Que nos possibilitam visualizar que ela é radicalmente diferente da sociedade moderna, né? Da sociedade contemporânea. Então, por fim, né? Aqui tem uma frase, né? Então, dizer que essa economia é pré-monetária não é dizer que é pré-econômica, irracional ou sem troca. É dizer que a vida material ainda não se separou das relações sociais que se organizam. E que mesmo o comércio e a moeda, quando aparecem, nascem para servir essas relações e não para substituí-las, né? Então, a ideia de formas econômicas autônomas e independentes das demais formas
da sociedade, né, principalmente a ética, a moral, a política e tudo mais, só vai saltar aos olhos, né, no capitalismo contemporâneo, e foi Smith que fez isso. Né? Então, isso fica... esse tema fica para um próximo vídeo, né, o surgimento da moeda também. Espero que tenham gostado, né, leiam a bibliografia, e eu vou tentar publicar mais vídeos, né, no canal, ser mais frequentes, ok? Então, um abraço a todo mundo e até mais.